Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Olá, querido, olá, querida. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Vamos ter essa aula sobre multidão, continuando o que falamos na aula passada. Vamos continuar sobre esse tema. Algumas pessoas entraram em contato com a gente, falando o quanto foram tocadas, o quanto ouviram a voz de Deus falando com elas. E que essa mensagem continue chegando até você, continue chegando até outras pessoas, através da sua vida também. Tá? Estamos aqui com o nosso querido diácono, Tiago Marins. Um prazer. Amém. A paz, meus amados, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa bancada linda demais, de homens de Deus, para a gente poder devagar, pensar, meditar sobre a palavra do Senhor, e espero que Deus nos use de forma tremenda e poderosa para que suas vidas sejam muito abençoadas. E do meu lado esquerdo, como também não pode faltar, diácono Vitor Andrade. A paz do Senhor, meu amado, muito bem-vindo a mais essa aula, a continuação do que nós já viemos falando da última aula. Espero que seja mais uma vez bênção na sua vida. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar para você através dessa aula. Quero, para a gente começar sempre, direcionados por Deus, baseados na palavra, gostaria de pedir para o Tiago estar orando para a gente começar essa aula. Aí na sua casa também, feche seus olhos e ore junto com a gente. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Deus, te exaltamos pela tua presença neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que Tu venhas a direcionar, ó Deus amado, a cada um de nós que está aqui, Senhor, para que tudo que venha a ser ministrado, Senhor amado, através desse estudo, Senhor, que venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que tudo que seja direcionado aqui, Senhor, seja para que gere frutos, ó Deus amado, em cada vida que irá assistir, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Seja conosco, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nós chamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que quer compartilhar esse vídeo, compartilhe, já deixa aqui o seu joinha, o seu gostei, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo que Deus tem falado contigo. Vamos divulgar para poder levar longe essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E para a gente começar, gostaria que aí na sua casa você abrisse a palavra de Deus, para a gente começar relembrando o que a gente falou no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 1 e 2. Só esses dois versículos. Abre aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Vamos lá e vamos ler juntos, rapidamente. No livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Está escrito assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Só até aqui. Aqui nós vemos três personagens. Jesus, o personagem principal de toda a história. O leproso, que está precisando de um milagre. E vemos também uma terceira personagem, a multidão, que é esse personagem que nós estamos falando aqui. Certo? Correto. Veja a multidão como uma pessoa a partir de agora. Para a gente entender, para você entender tudo que nós vamos estar falando durante essa aula. E se você chegou na aula de hoje somente, não tem problema. Quando você terminar de assistir, volta na aula anterior para você fechar toda a lição.
Na última aula, nós terminamos falando uma frase bem bonita, né? Uma frase de efeito. Eu vou repetir para você. Quando Jesus diz, eu sou, para a multidão, eles pegam pedras e ameaçam apedrejar Jesus. E o nosso mestre tem que sair correndo. Já quando Jesus diz, eu sou, para a mulher samaritana, ela se aproxima e começa a adorar o Senhor. E para não ficar somente nas nossas palavras, uma frase de efeito, eu gostaria de deixar aqui para você a base de onde a gente tirou isso, tá bom? Você vai encontrar essa passagem da mulher samaritana, em que Jesus tem um encontro com ela tem um encontro com Jesus, e ali ela conhece o Salvador, conhece o Messias e o adora. Você vai encontrar no livro de João, no capítulo 4. É um capítulo lindo, rápido, você pode ler rapidamente, você vai ver lá toda essa história. E a parte da multidão, em que Jesus diz, eu sou, e a multidão pega pedras para apedrejar Jesus, você vai encontrar no livro de João, no capítulo 8, no versículos 58 e 59. A gente também pode ler porque são dois versículos que vão trazer também características dessa multidão. Sim, em João, no capítulo 8, versículos 58 e 59, diz assim, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então a gente vê que a primeira característica que a gente vai falar, que a gente vai abordar na aula de hoje, é que a multidão é um personagem extremamente agressivo. Enquanto de um lado, a mulher samaritana, quando ouviu Jesus falando que eu sou o Messias, eu sou o Salvador, ela se aproximou, adorou, espalhou a notícia pela cidade, a gente vê a multidão sendo totalmente hostil a essa frase. Jesus está se revelando, está revelando quem ele é, e a multidão responde dessa maneira. É verdade, Mateus, e você pode notar que isso é uma característica de um personagem ou de pessoas que normalmente agem dessa forma justamente quando elas não têm as suas expectativas atendidas, né? Então a multidão esperava receber algo ou esperava com que Jesus ele se comportasse de uma determinada forma, e aí, de acordo com essa resposta do Senhor, não foi atendido, e por isso que há essa agressividade. Então você vê que há uma característica de um certo egoísmo, né, do personagem multidão, ou seja, se não é algo que é diretamente relacionado com aquilo que eu espero receber, então há essa forma agressiva, totalmente incompatível com aquilo que o Senhor ele espera de cada um de nós. Algo que a gente quer pra gente quando Deus age diferente, ou quando a gente não consegue compreender, né? Quando alguém traz uma palavra que a gente não consegue compreender, onde que aquilo se encaixa na nossa vida, a gente não consegue interpretar, a multidão, ela se comporta de uma maneira muito agressiva. Exatamente, e é interessante observar que essa agressividade barra egoísmo, ela sempre se apresenta quando não tem um favor atendido à multidão, né? Então, todas as vezes, a gente comentou isso na aula passada, todas as vezes que atende a multidão fica na dela ali, porque eu estou recebendo os pães, eu estou recebendo as maravilhas, eu estou recebendo os milagres. Mas quando se direciona a uma pessoa, ela se torna egoísta. É o cego gritando e a multidão falando. Fica calado, não incomoda. É quando a mulher do fluxo de sangue tenta se aproximar de Jesus e a multidão aperta Jesus, dificultando o acesso dessa mulher até Jesus. O outro homem que precisaram carregar na maca, tirar, subir pelo telhado. Então, ali a multidão se mostra egoísta e agressiva. E também sempre quando Jesus se porta e se manifesta como Deus, ela dá essa característica. E é muito interessante de observar isso, para que a gente não repita esse erro. Porque enquanto Jesus está me abençoando, enquanto Jesus está dispensando bênçãos sobre a minha vida, ok, a partir do momento em que ele diz, eu sou, me adore, me tenha como Deus, peraí, Jesus também não é assim. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Ao longo da história, né, se a gente vê muitos relatos, se a gente lê, ouvir muitos relatos históricos, eu vou trazer mais uma abordagem de conhecimento. A gente
cientistas antes, né, no começo da ciência, vamos dizer assim, trazendo novas ideias sobre o mundo, sobre a Terra, sobre os céus, sobre o universo. Uma questão científica. Quando traziam um novo conhecimento em que as pessoas não se sentiam confortáveis, não se sentiam seguras de falar sobre aquilo, elas agiam de maneira muito agressiva. Então, na escola, em estudos, você vai ver a igreja, uma grande multidão, queimando pessoas na fogueira porque estavam trazendo um conhecimento novo. E muitas vezes, por não entender o que aquelas pessoas estavam trazendo, que hoje a gente tem como normal, por exemplo, a Terra girar em torno do Sol, ter outros planetas. Quando pessoas traziam conhecimentos assim, que para a época não era tão fácil entender, a multidão respondia, as pessoas em geral respondiam com agressividade. Muitas pessoas foram queimadas em fogueira, em muitas outras situações, porque traziam coisas que não eram fáceis de entender. Não era do cotidiano delas, né? Para elas eram alguma coisa extra espiritual que historicamente a gente conhece, né? As bruxas, tal, que eram queimadas em praças vivas, e isso acontecia com uma certa frequência, né? Não quer dizer que a gente tem que acreditar. Veio uma pessoa com uma ideia nova, eu tenho que acreditar. Não. Está sempre baseado na palavra. A palavra, ela se renova, ela traz significados, a palavra de Deus, o que Ele quer falar para a nossa vida, está tudo aqui. Não tem para onde fugir, não tem o que inventar. Mas, em momento algum, a palavra vai te trazer uma agressividade. Ser guiado pela palavra não vai te trazer agressividade, nada disso, violência. Não, de forma alguma. E se a gente parar para notar, e é algo que é muito bacana, é que toda mudança, ela gera um certo desconforto. Toda mudança. Então, o ser humano, ele já nasceu com a inclinação para viver na zona de conforto. Então, assim, a zona de conforto é o que a própria palavra diz, né? Ela te traz um pouco de conforto, ela te traz uma satisfação. E toda mudança, ela gera esse desconforto. E tem pessoas que reagem de formas completamente distintas, né, com essas mudanças. Então, quando Jesus ele traz uma palavra que é novidade, que é aquilo que eles não estavam acostumados, porque os fariseus, os escribas da época, eles lançavam a palavra, eles pregavam a palavra de uma forma com que aprovesse a cada um deles, e Jesus ele vem com algo completamente diferente, era uma palavra que confrontava aquelas pessoas, então isso trazia um certo choque. Então, para sair dessa zona de conforto, a reação de cada uma delas é justamente uma das características que diferenciam aqueles que são discípulos e aqueles que são a multidão. O discípulo ele tem essa característica de poder se adaptar melhor às mudanças, porque Deus ele nos surpreende da forma com que Ele nos orienta. Então, se nós não tivermos um coração inclinado para entender de que em determinados momentos o Senhor ele quer fazer mudanças na nossa vida, independente se esses são os nossos planos ou não, né? Isso faz com que nós sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. E a gente tem a comprovação disso quando Jesus fala com Pedro para ele lançar novamente as redes, porque Pedro já era acostumado a pregar, era especialista, pescar, né? Então, ele já tinha aquele costume. Eu lanço as redes durante a noite, não deu certo, eu vou embora. Mas sobre a palavra de Jesus, eu vou fazer alguma coisa que eu não sou acostumado a fazer. Mas sobre a sua palavra, eu vou fazer. Não é sobre a minha vontade, é sobre a sua palavra. Assim como foi com aquele jovem rico também, que, meu bom mestre, eu faço, eu cumpro as leis, eu honro meus pais, eu faço tudo. E Jesus vem com algo novo para ele. Então, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí ele dá aquela balançada, que é exatamente isso. Jesus sempre vem com algo mais para nos tirar da inércia, não é para nos incomodar de uma forma negativa, não, mas é incomodar para fazer com que a gente não fique parado. O crente não pode ficar parado. O verdadeiro cristão não consegue ficar parado, porque o Senhor está sempre querendo um pouco mais dele. Então, se você está se achando tudo muito cômodo, tudo que você está fazendo, busque mais ao Senhor, porque Ele vai te dar algo novo para fazer. Um conselho, Vitor, que está no livro de Provérbios 19:21, e que a multidão não gosta de escutar, é exatamente essa daqui, ó. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
né? Então você vê que nós temos muitos planos, sonhos, projetos, mas se nós entendemos que nós somos discípulos, ou seja, nós fomos comprados com sangue, então o nosso propósito de vida é atender aquilo que Deus ele espera de cada um de nós. Então, se aquilo que eu planejo não está de acordo com aquilo que Deus ele tem preparado para a minha vida, nós temos que entender e aceitar aquilo que Deus ele tem. Então, se não está de acordo com aquilo que nós temos, nós gritamos, nós não entendemos o propósito. Nós fazemos parte daquela multidão de que está focada somente para aquilo que nós queremos. Em geral, a gente não quer perder tempo vendo os detalhes, ouvindo a voz de Deus, e a gente começa a apelar, a gente começa a pegar o atalho de regras. De regras não, de regras. De costumes. Receitas. Eu gosto muito de falar esse exemplo, receita de bolo. A gente começa a pegar muito receita de bolo. Você tem que usar 4 ovos, você tem que bater por 5 minutos. Você quer ter uma regra fixa, uma receita fixa para chegar onde Deus quer, para fazer o que Deus quer. Não para fazer o que Deus quer, desculpa. Para atingir aquele objetivo. Para você ver a face de Deus, você tem que orar por 5 minutos durante 10 dias. Não. Você tem que se envolver, você tem que se entregar, você tem que ir onde Deus te mandar ir, você tem que fazer o que Deus te manda fazer. E aí, quando a gente começa a viver essa vida de livro de receitas, a gente começa a entrar na multidão e viver cada vez mais uma vida de religiosidade. Eu não faço mais porque Deus mandou, porque agrada a Deus, mas eu faço simplesmente porque tem esse ritual, se torna religioso. Se torna um costume, né? Então, eu acordo, eu oro, eu leio 2 versículos, 3 versículos, vou trabalhar. E quando eu vou almoçar, eu paro para orar. Quando eu vou jantar, eu paro para orar. E antes de dormir, eu oro. Qual é o problema nisso? É que isso seja apenas uma rotina e não seja um viver diário com Cristo. Quando Jesus criou o mundo, ele criou para ter relacionamento e não para ser uma janela de pessoas ficarem falando, né? Então, quando você entra numa rotina, tem um grande perigo. E isso a gente vê dentro da multidão, porque a multidão vai seguindo Jesus dentro daquela sua rotina. Como a gente já falou também na aula anterior, que já começa a seguir Jesus esperando ele fazer milagres, né? Vamos lá, faz um milagre aí, o povo lá comeu o maná do céu e você vai fazer o que pra gente? Então virou uma rotina seguir Jesus porque ele vai fazer alguma coisa. E aí a gente vê esses exemplos que fazem parte da multidão, mas por um momento eles saem da multidão porque fizeram algo diferente, porque começou a clamar, porque ali era Jesus, filho de Davi, porque ali era um mestre que se eu tocar eu vou ser curado. É que ali, mesmo que a multidão não me permita chegar até ele, eu vou ser curado. E eu achei um detalhe legal que eu estava estudando, era aquele homem que estava lá no tanque de Betesda. Ali a multidão era diferente, era uma multidão de doentes. E ele estava ali no momento de religiosidade, esperando as águas se moverem para ele cair dentro daquele tanque e ser curado. E ele não conseguia. Mas ele não procurava uma outra alternativa, porque ali era acostumado ele ficar ali esperando aquelas águas se moverem. E em determinado momento ele estava diante de Cristo. E ali se findou toda a religiosidade. Vitor, e bacana que se a gente pensar um pouquinho nessa questão do relacionamento, que é algo que é extremamente importante e que faz com que essa característica se torne cada vez mais evidente na vida do discípulo, é que todo relacionamento, quando ele está baseado numa rotina, ele conota, ele deixa muito evidente uma falta de intimidade. Então, se eu tenho a minha respectiva, se eu tenho a minha esposa, então todo meio-dia eu tenho que dar um beijinho no rosto dela. Então, às 6 horas da tarde eu tenho que pegar na mão dela. Ou seja, você não tem liberdade para você fazer um novo. E todo relacionamento ele precisa sair dessa zona de conforto, dessa rotina. Eu peço até perdão para alguns irmãos que eu tenho todo o respeito, que costumam iniciar suas orações assim. Eu falei, Senhor, neste momento estou entrando em sua presença para piriri parará. Eu falei, eu acho que não tem que entrar na sua presença naquele determinado momento. Eu acho que entrar na presença do Senhor é desde que a partir do momento que você aceitou a Cristo, que você tem Ele na tua vida. Então, em todo tempo, em todo momento, você se encontra na presença dEle. Então, você não vai a partir daquele momento. A intimidade,
o foco do discípulo, que é o que efetivamente diferencia da multidão, é o relacionamento que você tem com o Pai. Não é um relacionamento egoísta, não é um relacionamento daquele que você busca adquirir algo, de você busca ter coisas, né, ganhar coisas, mas sim pelo prazer de estar próximo. Então você não entra na presença do Senhor, você permanece, você continua na presença dele. A nossa vida como discípulo, que é o que diferencia da multidão, é que você em todo momento, em todo instante, você permanece na presença dele. Isso é maravilhoso. E a gente vê também, baseado na palavra, um outro exemplo que você vai encontrar lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 8, 9 e 10, do versículo 8 ao 10. João, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Você vai encontrar escrito assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. A gente acaba de ver aqui nessa passagem que Jesus curou o cara, e aí ele sai carregando a cama dele, tipo, curado, o cara estava ali abandonado, Jesus passou, curou, o cara sai de onde ele não conseguia sair, carregando a cama, e o que chama a atenção da multidão não é que o cara está curado, é que ele simplesmente é sábado e ele está carregando a cama, ele está fazendo um trabalho que não deveria fazer no sábado. A multidão, a religiosidade da multidão, desse personagem, traz isso. A gente para de olhar o lado positivo, né, a maravilha que Deus faz na nossa vida, ou na vida da pessoa que está do nosso lado, para poder julgar as regras, o livro de receita que é dito para a gente. Sim, tipo, como assim ele foi batizado no Espírito Santo se nem subiu no monte? Né? Começa a entrar por esses caminhos. Para você ser batizado, você tem que estar no movimento. Não, você precisa estar na presença de Deus. E esse exemplo de João 5 é exatamente esse homem que eu falei lá no tanque de Betesda. E você vê que essa religiosidade ela só é quebrada mais à frente, porque ele é curado, e quando as pessoas perguntam por que ele estava carregando o leito, e era sábado, já era um grande absurdo. E um outro absurdo que acontece é quando as pessoas perguntam: quem mandou você carregar seu leito? Ele não sabia quem era, porque ali ele ainda já tinha experimentado uma maravilha, um milagre de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Olha só que interessante. Então é possível as pessoas experimentarem maravilhas e milagres de Jesus e não saber que foi Jesus? É possível. Esse homem estava diante de Jesus. E aí depois, aí você lembra, assiste a aula passada, você vai ver a gente falando sobre isso. Depois aquele homem ele volta para o encontro de Jesus para saber quem é. E aí Jesus faz o que ele veio fazer, o propósito dele sobre nossas vidas, que está lá no versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Ou seja, ele recebeu a cura e ele recebeu o perdão dos pecados. Porque é isso que o Senhor veio fazer nessa terra. Foi por isso que ele morreu, para que a gente fosse livre dos nossos pecados. Então foi uma sequência de religiosidade quebrada. Eu recebi um milagre, mas nem sei quem é. Opa, não, agora eu sei quem é. Foi Jesus que me curou. E ali eu quero toda a religiosidade. Por quê? Agora eu tenho um relacionamento com Ele. Eu sei quem Ele é. E eu vou lá falar: foi Jesus que me curou. A religião, só para a gente reiterar isso, né, os nossos estudiosos da EBD, a religião em si, ela não é algo ruim. Tá? Não. A religião não. A religião ela vem do religare, que é de fazer, né, religar, né, o homem a Deus. Né? Então, justamente foi quebrado esse elo, esse vínculo, ele foi quebrado com o pecado. Mas a religiosidade, quando ela é colocada acima do verdadeiro propósito do Senhor, isso causa um mal para o povo, né, que o acompanha. E você vê que isso estava tão enraigado, né, nos escribas, nos fariseus, que Jesus ele fala até nisso, né, em João capítulo 12, a partir do 42, ele deixa registrado aqui nas Escrituras exatamente o que acontece, né, o porquê que eles agem dessa forma. Diz assim:
Apesar de tudo, até muitos dos principais creram neles, dos principais, né, das pessoas que eram os bambambãs, né, da palavra, né, aqueles que eram verdadeiros conhecedores da palavra, né, os principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que ponto, né, nós chegamos. E a religiosidade, ela traz isso. Ela vai te cegando. Ela vai te cegando porque você não quer saber o porquê daquilo. Você não quer saber o porquê da orientação. Não que, tem que sair questionando tudo. Não, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento para saber. É claro que Deus também não precisa dar explicação. Ele é soberano. Ele é maior do que tudo, ele está acima de tudo, então ele não tem que ficar dando explicação para nada, mas não quer dizer que a gente siga cegamente o que falam, ou a receita do bolo, a lista da receita. Você tem que ir para a igreja, ajoelhar o seu joelho, ajoelhar no chão, orar por 5 minutos, senão não funciona. Não é assim. A religiosidade traz isso. E quando a gente se torna muito religioso, seguindo sempre essa receitinha, sempre seguindo a lista das 5 coisas que você tem que fazer para chegar mais perto, você acaba sendo, de alguma forma, manipulado. Quando você não tem um relacionamento direto, um contato direto com Cristo, com o Pai, com Deus, você é manipulado. A gente vê aí o mundo que a gente vive, o tempo que a gente vive hoje, cheio de heresias, cheio de pessoas tentando manipular de tudo que é jeito, de tudo que é forma, usando a palavra, que é o pior de tudo. As pessoas usam a palavra para desviar outras pessoas, para trazer um outro sentido, que se você tivesse firme na presença de Deus, se você tivesse firme num relacionamento com o Pai, Ele falaria para você. E na verdade Ele pode até estar falando, mas você está tão distante que você não está conseguindo ouvir. Ainda tem tempo de você se aproximar. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo e vamos continuar falando dessa característica que a religiosidade traz. Essa facilidade do personagem, da multidão, ser manipulado. É verdade. E você vê que é algo tão sério que a palavra de Deus, ela tem uma série de passagens que nos alertam para isso, para que nós não venhamos a ser enganados e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. E nisso nós temos um excelente exemplo, que são os nossos irmãos bereanos, né? Você vê que Paulo e Silas, quando eles chegaram a Bereia e começaram a falar da palavra de Deus, olha só que interessante, lá em Atos, capítulo 17, no verso 11, eles dizem assim, olha só, a partir do 10, diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim, né? Os bereanos, eles não simplesmente aceitavam aquilo que eles falavam, porque era uma palavra eloquente, usava de palavras muito difíceis, né, muito pólidas, né, aquele discurso muito convincente. Não, ele falou, não, muito legal o que você está dizendo, mas deixa eu verificar aqui na palavra de Deus se o que você está me falando, se essa mensagem que você quer plantar, nessa semente que você quer plantar no meu coração, se isso está de acordo com a palavra de Deus. Eles analisavam, ok, está de acordo. Então, uma outra diferença entre aqueles que precisam e que querem e que devem ser discípulos e aqueles que fazem parte da multidão, justamente por conta dessa intimidade, necessitam ter cada vez mais conhecimento do Senhor, e esse conhecimento vem através de quê? Da leitura da palavra, né? Você vê que eles estudavam, vinham, buscavam, porque eles queriam o certo, queriam o que era correto. A multidão, ela é mais preguiçosa, então o que falar, elas estão recebendo, e por isso se tornam manipuláveis. Mas aquele que verdadeiramente quer um encontro, quer um relacionamento com o Senhor, ele busca saber se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra. Porque tem uma diferença, né? A gente está falando em questão de ser manipulado. E ser manipulado é você ser levado a ter um pensamento ou realizar alguma coisa errada por teorias erradas, né? Então, te manipula. Não é que a gente precisa sempre frisar e relembrar que não é obediência, é diferente. A multidão, ela é manipulável. Os servos, os filhos de Deus são obedientes.
tem uma diferença grande nisso. É o paralelo, né? Enquanto a multidão é agressiva, os filhos de Deus são amáveis. Enquanto a multidão é manipulável, os filhos de Deus são obedientes, porque conseguem se atentar à voz de Deus. Então, ele sabe se uma ordem que ele está recebendo, uma doutrina, se ela é uma doutrina falha, se ela é uma doutrina para manipular, ou se é para obedecer, porque ele está atento à voz de Deus, como os irmãos de Bereia faziam, né? E a gente vai encontrar na palavra de Deus sempre o momento que eu acho assim, é o ápice do personagem multidão dentro desse nosso estudo. Mateus, qual é a parte que a multidão mais se posiciona, mais aparece? Eu vou te falar, cara, você vai encontrar isso no livro de Mateus, no capítulo 27. Depois você dá uma lida nele todo, mas para a gente não perder muito tempo aqui no nosso estudo, para a gente ficar aqui, vamos ler a partir do 20, 21, 22 e 23. Só esses 4 versículos, 20, 21, 22 e 23. Tá bom? Vamos lá. Mateus, capítulo 27, do versículo 20 ao versículo 23. Vamos lá. Vitor, você pode ler, por favor? Posso sim. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Eu acho que esse é um momento mais alto da participação da multidão na história da Bíblia. A gente vê que Jesus, desde o primeiro capítulo de Mateus até o final, Jesus está sempre amando, está sempre trazendo uma palavra de amor, de justiça, obviamente, de obediência, de arrependimento, mas trazendo amor, milagres, maravilhas, cura, libertação. E aí chega nesse momento, a gente já começa o versículo 20 dizendo, o alto escalão ali começou a persuadir a multidão, pedindo que ela matasse, que ela prendesse, pedindo que eles escolhessem Jesus no lugar de Barrabás. E note que eles vão de acordo com o que a maioria diz. Então, se a maioria está dizendo crucifica, então eles vão no crucifica. Ou seja, não tem uma postura, não tem um posicionamento, não tem algo que realmente defina ele e que diferencie ele dos demais. Então, vale para cada um de nós, nesse estudo, que a gente avalie esse comportamento. Por quê? Porque você ser diferente é extremamente relevante. Você fazer a diferença é uma das atribuições para o qual você foi chamado. Então, se você for um sal que não serve para salgar, você não serve para nada. Então, se você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para isso porque nós somos discípulos, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, se você é embaixador, você foi chamado para fazer desse pedacinho de lugar que você teve essa responsabilidade para você colocar os seus pés, para você ser um pedacinho de Cristo, um pedacinho de Deus nessa terra. E por isso, onde há a presença do Senhor, tem que ser algo diferente acontecendo, tem que haver algo diferente acontecendo. Porque quem tem a presença do Senhor, ele não é manipulável, ele tem posicionamento, ele sabe se posicionar, ele sabe se portar, ele sabe o que falar, e ele não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação. E fica muito claro aqui que a multidão tomou essa decisão porque ela foi persuadida, ela foi manipulada, literalmente. E aí a gente cai por terra aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, é só a voz de Deus. Não se confunde a voz do povo. Não, isso não existe, isso é uma mentira. E às vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãs, alguns até pastores replicando esse ditado, mas ele não é uma verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é totalmente diferente do que a voz da multidão fala, né? Eu posso te falar uma coisa, Vitor? Eu até creio que no meio daquela multidão
podiam até ter pessoas bem intencionadas. Eu acredito que tem até pessoas boas, mas no meio da multidão ela não consegue fazer a diferença. Individualmente, elas separadas, elas conseguem se posicionar, talvez até poder falar, né, para as pessoas à sua volta sobre o seu posicionamento, mas no meio da multidão elas não têm a ousadia de poder se posicionar, né, efetivamente, e dizer: não, eu sou cristão, eu sou uma pessoa que sirva ao Senhor, esse tipo de coisa eu não vou fazer, a mentira não, isso daqui não faz parte do meu meio, né? Então você vê que pessoas bem intencionadas assim, e a nossa oração por essas pessoas tem que ser em que sentido? É de fazer com que haja essa ousadia, de que haja esse amor de forma tão sobrenatural pela palavra, que independente da retaliação de que cada uma dessas pessoas possam ter, como pessoas que certamente foram curadas por Cristo lá, e que estavam no meio da multidão, e influenciadas por elas, acabaram indo no Maria vai com as outras, né? Então por isso que nós temos que fazer essa diferença, crer que a palavra de Deus ele é muito mais importante do que a opinião dos demais, que não necessariamente o que a maioria diz é aquilo que Deus ele quer que nós venhamos a fazer. E a gente vê nessa passagem que quando Pilatos perguntou, né, quem vocês escolhem? A multidão falou: Barrabás, crucifica Jesus. E aí ele fala: mas esse homem aqui não fez mal nenhum. Por que vocês vão escolher ele? E a multidão vem dizendo aqui que começou a gritar mais alto, clamava mais alto: crucifica, crucifica. Então dá para imaginar que começou algumas pessoas falando crucifica, e aí quando ele falou, conforme a multidão ia aumentando, outras pessoas iam se juntando, iam falando: crucifica, não quero saber o que ele fez, não quero saber por onde ele correu, por onde ele andou, quem ele abraçou, não quero saber, crucifica, crucifica. A gente vai voltando àquela parte da agressividade também. Sim, e também a questão da ingratidão, né? Porque por mais que possam haver pessoas ali que participaram dos milagres de Jesus, de repente ali tinham pessoas que comeram daquele pão que foi multiplicado, mas por algum motivo, algum milagre ou alguma coisa que ela esperava, Jesus não fez. E ela estava ali como uma ingratidão. Não atendeu o meu milagre? Crucifica. E aí você fala: poxa, Vitor, mas isso é muito duro. Mas essa é exatamente a mesma atitude quando por qualquer coisinha você abandona Cristo. Não vou mais para a igreja não, porque aconteceu isso. Não quero mais. As pessoas têm uma facilidade em abandonar porque não atendeu um pedido. Isso gera uma crise em as pessoas acharem que estar na igreja vai suprir todas as suas necessidades. Querido, Jesus é mais do que suficiente para tudo. Ele pode sim atender todas as suas necessidades, mas isso ainda não é o principal. O principal é a sua salvação. Venha para a igreja, venha buscar a Cristo pelo que Ele é. Nós estamos falando isso. Quase todas as escolas dominicais nós vemos falando: busca Jesus pelo que Ele é. Ele vai acrescentar tudo o que Ele precisa na sua vida. Ele vai te dar o direcionamento. Ele vai te abençoar. Ele vai atender suas necessidades, se for da vontade dEle. Mas entenda uma coisa: enquanto isso não acontecer, não abandone, não desvie do caminho, não se misture a uma multidão que manda crucificar Jesus, não seja ingrato, não seja egoísta, não seja agressivo. Permaneça no caminho como filho de Deus, como nós falamos lá nas aulas do plano da salvação. Aqueles que podem hoje orar, clamar a Deus e dizer: Abba Pai, Paizinho querido, seja filho de Deus, tenha postura como filhos de Deus. Amém? O Tiago também é pai, né? Como é bom a gente poder chegar em casa. Eu sempre, quando estou trabalhando, chego em casa, eu gosto de pegar o meu filho, Tiago, o nome do meu filho é Tiago, é o teu xará, né? De pegar, abraçar ele, fazer um carinho, dar um beijo. Imagina esse tratamento, é exatamente o mesmo que o Senhor quer ter com todos nós, de poder te abraçar, de te beijar, de fazer um carinho, de estar contigo, de te orientar, de conversar com você. E é triste se o teu filho, depois disso tudo, o teu filho virar para você e falar: pai, tá bom, mas eu só quero um videogame. É duro. Você vê que é por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo ele perece, ele morre porque falta conhecimento. Quando você diz, Vitor, você citou sobre aquelas pessoas que buscam ao Senhor por interesse
e eles falam muito sobre o atendimento das necessidades, é justamente porque falta o real conhecimento. Sabe por quê? Porque se eles entendessem e conhecessem a palavra do Senhor, eles teriam a clareza de que a maior necessidade que qualquer ser humano tem, que é justamente sobre a sua salvação. A maior necessidade do ser humano é a salvação, e isso Deus ele já nos deu através de Jesus Cristo. Ele deu o seu único filho para que morresse por cada um de nós, pecadores que não merecíamos. Nós não merecemos. A salvação foi dada de graça, mas não foi de graça, foi por preço de sangue. Então, se as pessoas entendessem que a maior necessidade delas já foi suprida, certamente o sentimento de gratidão ela seria algo comum, algo corriqueiro na vida do cristão. E aí sim a gente poderia fazer essa migração, né, esse upgrade, né, de sair do meio da multidão e passar a ser um verdadeiro discípulo. Porque por mais que você, meu amado, você possa estar passando por qualquer dificuldade, por qualquer problema, quer seja na área financeira, na área espiritual, na área familiar, no seu relacionamento, ou quer seja com seu filho, ou com a sua esposa, ou com seu marido, você sabe que Deus ele é infinitamente maior do que qualquer um dos seus problemas. O que tinha de melhor e de maior, Deus ele já te deu. Então, experimente, faça essa prova com o Senhor, tente ser grato a Deus para ver de que forma que Ele vai te surpreender e como as coisas começam a fluir na sua vida. Porque se tem algo que eu creio que machuca de verdade, que entristece o coração do Senhor, é a ingratidão. E isso a multidão é especialista, infelizmente. Com certeza. Então, mais uma vez, estamos aqui finalizando a nossa aula. Espero que Deus tenha falado com você. Certamente Ele falou. Que você também seja cheio. Conheça mais dessa palavra. Conheça dessa palavra aqui, a palavra viva. Ela vai te trazer vida, ela vai te trazer esperança. Ela vai te levar a lugares mais longe. Ela vai te dar sabedoria, ela vai te encher para ser usado. Se hoje nós três aqui fomos usados por Deus para falar com você, seja cheio também por Deus, seja cheio de Deus, por Deus, para também ser usado para alcançar outras pessoas. Acorde, desperte da multidão. Não seja mais uma pessoa agressiva, não seja mais uma pessoa com a cabeça fechada para a Bíblia, não seja mais uma pessoa que se deixa manipular. Estamos vivendo um período difícil de fake news. A gente abre as nossas redes sociais, abre os nossos meios de comunicação e vem notícias e notícias falsas, mas nós servimos ao Espírito da verdade. Nós somos cheios do Espírito da verdade. Não se deixe manipular. Cheque as fontes das suas notícias. Observe bem, pesquise bem antes de compartilhar, antes de passar para frente aquela notícia. Nós servimos e somos cheios do Espírito da verdade. Deus não nos chamou para ser manipulado por qualquer um. E quando se trata do Espírito Santo, quando se trata de Jesus, aqui está o caminho. A Bíblia é o caminho, a palavra de Deus. Esteja apoiado, se baseie nela em tudo que você fizer. E Ele vai te sustentar, Ele vai te levar para lugares mais longe. Não siga a lista do bolo, não siga a receita do bolo. Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas específicas para você. Coisas que Ele quer somente para você. Coisas que Ele não falou para ninguém mais, só para você. Então não siga receitas de bolo. Siga a palavra de Deus e você vai mais longe. Amém? Se você está aí na sua casa e você está sentindo o desejo, poxa, Mateus, eu gostaria muito que vocês orassem por um motivo especial. Vitor, como é que essa pessoa em casa ela pode fazer para poder compartilhar essa situação que ela está fazendo, para que a gente esteja orando por ela? Sim, se você está na sua casa, deseja uma oração, você precisa de uma oração, ou quer pedir oração por alguém, nós temos duas formas. Você vai ver aí na tela agora um QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular e fazer todo o cadastro, fazer o seu pedido de oração. É um cadastro pequeno, na verdade é só para você colocar ali o seu nome, seu pedido de oração, ou na descrição do vídeo vai ter o link com esse mesmo formulário para que você entre nos pedidos de oração da nossa igreja. Nós vamos estar sim orando por você. A nossa igreja é uma igreja que preza muito pela palavra, é uma igreja que ora incessantemente. Então faça isso. Tem o QR Code, tem o link aqui embaixo, basta preencher e nós vamos estar orando por você. Somente apontar a câmerazinha do seu celular, lembrando que esse pedido que você vai colocar nesse cadastro, ele vai ser mandado, vai ser direcionado para a nossa equipe de oração.
ele não vai ser exposto para ninguém. Então você pode ficar tranquilo que o seu pedido vai ser recebido, vai ser tratado com carinho, com respeito, obviamente. Nós vamos orar com amor, com dedicação. Então pode ficar tranquilo, pode se abrir, que nós estamos aqui para te ajudar. Não estamos aqui para expor ninguém, apenas para ajudar, para amar, para ser canal de Deus, canal de bênção, canal de amor na sua vida. Falamos aqui sobre não seguir a receita do bolo. Só tem uma receita que funciona, para falar a verdade: ajoelhar e orar. Quando nos ajoelhamos, quando oramos a Deus, as coisas acontecem. E é assim que nós vamos terminar essa aula maravilhosa, esse tema. E gostaria de pedir para o Vitor estar orando para a gente finalizar. Pode ser? Amém. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse estudo, Senhor, por esse tema maravilhoso, onde nós podemos entender que não devemos ser como a multidão. Apesar de fazermos parte de uma multidão, não queremos ser como elas, não queremos ter essas características ruins que ela apresentam, Pai. Por isso nós te pedimos que Teu Espírito Santo continue conosco, nos ajudando, sendo realmente o nosso amigo. Queremos nos envolver cada vez mais contigo, Senhor, para ser cada vez mais diferenciado da multidão e venha ter um olhar de amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Então nós te pedimos, Senhor, cuida da nossa vida, cuida do nosso ser, cuida do nosso coração, nos mostre o caminho que nós devemos andar, nos oriente por onde nós devemos falar, aquilo que nós devemos falar, por onde devemos andar, Senhor. Esteja conosco dia e noite, Senhor. Ó Deus, não queremos apenas ser religiosos, queremos ter intimidade contigo, ó Pai. Por isso, coloque em nós cada vez mais o desejo de buscar a Tua face, ó Deus, porque nós chamamos, nós declaramos que Tu és o nosso Deus e sem Ti, Senhor, nada somos. Por isso, Senhor, continue conosco, em o nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Compartilhe esse vídeo, curte, manda para sua família, para os seus amigos, assista as nossas outras lições, as nossas outras aulas, para você estar sempre junto da gente, sempre antenado, caminhando junto em sabedoria dentro da palavra de Deus. Foi mais uma vez prazeroso estar com você, que Deus possa te abençoar mais e mais. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Deus te abençoe. Se esse vídeo chegar a 50 likes, o Mateus vai pentear o cabelo. Se chegar a 100, cortará o cabelo.